Tenha a bondade de sentar-se um instante, queridos irmãos e irmãs. Querido povo de Deus, hoje nós temos no Evangelho, nessa novena de São Sebastião, para nós uma grande lição. Jesus cura um homem da mão seca no meio da sinagoga. A sinagoga era a igreja daquele tempo. Então imaginemos, fariseus, os mestres da lei, os mais religiosos entre o povo de Israel. Quem sabe poderíamos nos colocar aqui também, tantas coisas poderíamos estar fazendo hoje, mas decidimos, no meio de semana, numa quarta-feira, estarmos aqui para louvarmos a Deus e pedirmos graças pela intercessão de São Sebastião. Então já vamos aí colhendo para a nossa vida sinais que Deus vai nos dando. Esse homem estava lá num canto, ele tinha uma deficiência física, queria ficar um pouco mais escondido, e Jesus, quando chega, dá um tempo e ninguém fala nada desse hidrópico, desse homem com a mão seca para Jesus. Ninguém quer levá-lo a Jesus, ninguém quer falar dele para Jesus, ninguém intercede por ele. Interessante, qual a atitude que o povo toma? Antes de Jesus fazer qualquer coisa, já estavam pensando, estamos esperando para ver se ele vai fazer algum milagre, para a gente ter alguma coisa para falar sobre ele. Pensemos nisso, eles já sabiam que Jesus era capaz de fazer milagres, e mesmo assim, porque era sábado, para nós hoje o domingo, era um dia sagrado, não podia se fazer muita coisa, somente o estritamente necessário. Então, milagre, na cabeça deles, tão bitolados eles eram, tão focados na lei, na regra, não podia fugir da regra de maneira alguma, então nem mesmo milagres poderiam ser feitos. Qual a referência de pessoas, irmãos e irmãs, que são muito rigorosos, pessoas que cobram muito uns dos outros, pessoas que sempre exigem muito bom comportamento das outras pessoas? Qual a referência dessas pessoas? Jesus, Deus, os santos, a fé, a doutrina da igreja? Não, eles mesmos. Toda vez que a gente critica demais alguém, toda vez que a gente corrige demais alguém, a medida que eu estou querendo colocar para ser vivida não é o exemplo de alguém virtuoso, não é o exemplo de Jesus, que foi o mais santo no meio de nós, sou eu. No fundo, no fundo, no fundo, atrás de cada crítica raivosa, venenosa, daquela que dá para doar para o Butantan, de tanto veneno que está carregado o cacho aqui na boca, toda vez que a gente critica alguém demais, no fundo, a gente está dizendo por trás, assim, lá nos bastidores, eu só estou criticando essa pessoa somente por um motivo, porque no fundo, ela não é como eu. A referência de quem critica demais os outros não é alguém que faz muito bem lá fora, não é Jesus, não é a regra, não é a lei, não é Deus, somos nós mesmos. Como a gente acaba caindo nisso, às vezes, sem perceber. Façamos uma experiência, uma anamnese, uma lembrança, uma memória. Lembra quando a gente se converteu? Talvez tem gente que veio de berço católico a vida inteira, mas quem sabe passou por um momento de maior conversão ainda, de ingressar assim no 12 na igreja, de querer fazer tudo para nosso Senhor. Lembra quando a gente chegava convertido na igreja? A gente chegava até um pouco de cabeça mais baixa, olhando para os cantos, quase que se sentindo indigno de estar na casa de Deus, olhando para todo mundo que a gente via com tanto respeito. Meu Deus, quem sou eu para estar aqui no meio de tanta gente que já está aqui rezando há mais tempo, de tanta gente santa, de tanta gente que não peca? Talvez a gente entrou na igreja com esse respeito bonito, e ao invés de conservá-lo, infelizmente, com o passar dos anos, a gente foi considerando outras disposições no coração. A gente foi conhecendo uns aos outros, a gente foi vendo alguns podres fora da igreja, e essa pessoa estava na igreja depois, e a gente começou a julgar diferente. Ao invés de entrar um pouquinho mais de cabeça baixa, com aquela humildade, como aquele pecador da parábola, Senhor, eu não sou digno de estar na tua casa, a gente já entrava um pouco mais altivo, narizinho um pouco mais empinado, falando, de repente eu não sou tão pecador assim quanto eu pensava, fulano está fazendo coisa que eu não faço.
fulano de tal está fazendo coisa que eu nunca pensei em fazer, então eu estou bem na fita. Irmãos e irmãs, aqui é que mora o perigo. A gente vai virando referência de nós mesmos e dos outros, quando a gente pensa que está muito bem. Não é assim que acontece. Santo Agostinho dizia assim: todo pecado que um irmão meu comete, eu não julgo. Por quê? Porque eu sou capaz de cometer 1000 vezes pior sem a graça de Deus. Atenção, vou repetir para você não pensar que entendeu errado. Todo pecado, todo quer dizer sem exceção, todo pecado que eu vejo um irmão meu cometer, eu não julgo, porque eu sou capaz de cometer 1000 vezes pior. Nenhum de nós, irmãos e irmãs, a começar do padre que está com o microfone na mão, somos dignos, justos demais a ponto de julgar um irmão e falar: aquilo jamais, nunca eu vou fazer. Nunca diga nunca, cuidado. Toda vez que a gente tem o nariz empinado achando que a gente nunca vai cair em tal pecado, prepara. Quanto maior for o nosso orgulho, maior também vai ser a rasteira e o tombo quando Deus providenciar uma queda para a nossa humildade. Irmãos e irmãs, como isso é sério. O ideal seria esse mesmo, viu? A gente só tem muita dificuldade de julgar as pessoas porque a gente não se acha capaz de fazer o que aquela pessoa está fazendo. E a gente só não fez por um motivo: a gente não teve chance. Entendamos isso, viu? Adélia Prado, uma grande escritora do nosso país, ela dava aula num seminário lá em Minas Gerais, e um dia ela, muito católica, praticante, perguntaram para ela: Adélia, o que você diz dos padres pedófilos, dos padres escandalosos aí na igreja, já que você é tão católica? Aí ela: olha, eu só digo uma coisa, eu digo somente que eu não posso julgá-los, porque a prostituta que existe dentro de mim só não saiu ainda porque não teve chance. Eu não julgo os sacerdotes pecadores, não julgo os escândalos na igreja, porque a prostituta que existe dentro de mim só não saiu ainda porque não teve chance. Era uma mãe de família, muito bem casada, religiosíssima, dava aula no seminário, vida exemplar. Olha do que ela se considerava capaz. Entendamos isso, irmãos e irmãs. Isso é sabedoria, isso é humildade, isso é pé no chão. O homem sem Deus não é capaz de nada de bom. A gente precisa entender isso. E aqui, humildade coletiva. Todo mundo aqui, como dizia meu pai, de mamando a caducando, farinha do mesmo saco. Repito mais uma vez, a começar do padre que está com o microfone na mão. Isso é bom demais, isso dá uma paz para o coração, não diz que a gente pode pecar à vontade, pelo contrário, mas a gente saber que sem a graça de Deus eu sou capaz de fazer qualquer coisa de ruim e escandaloso que eu já sonhei, isso dá um pé no chão, uma estabilidade, um não julgar os outros, um ficar atento consigo mesmo, muito bonito. Então, tenhamos essa atitude que os fariseus não tiveram naquele dia. Levemos as pessoas a Jesus, nos levemos a Jesus. Quando eu ver alguém que está vacilando, alguém que está precisando de ajuda, eu não vou cobrar mais ainda dessa pessoa, dizer que aquilo pode ou não pode ser feito, já chegar para uma pessoa recém-convertida jogando todas as regras da igreja para que ela siga 10 mandamentos da lei de Deus, 5 da igreja e tudo mais. Calma. Leve essa pessoa para Jesus primeiro, faça o que os fariseus não fizeram. Ninguém falou daquele homem da mão seca para Jesus. Olha como ficou o coração de Jesus, cheio de ira. Essa atitude causou ira no coração de Deus. O texto do Evangelho acabou de dizer. Segunda lição que a gente tira, e última desse Evangelho, já estamos terminando, é uma muito bonita que a gente aprende com o homem da mão seca. Repito, era um defeito físico, ele não gostava de aparecer, estava num canto. Por que ele estava num canto? Jesus falou para ele: vem aqui para o meio. Colocou ele no meio dos outros. E aqui, irmãos e irmãs, é uma grande lição, atenção. Fez ele passar vergonha. Fez ele passar vergonha para ser curado. O que Jesus disse? Estende a mão. Talvez ele até estendeu a boa, né? Escondeu a ruim atrás, estendeu a boa. A outra, meu filho, opa, desculpa aí, Jesus. Passou vergonha. Teve que mostrar a ferida para o médico que podia ajudá-lo. Atenção, irmãos e irmãs. Jesus precisava que aquele homem estendesse a mão para que ele fosse curado? Não. Poderia colocar a mão no bolso, em casa. Jesus fazia o que queria. Mas pediu que aquele homem se expusesse, colocasse para fora, demonstrasse, contasse para alguém aquilo que estava acontecendo com ele.
Sabe por que tantas curas, tantas graças que a gente espera de Deus ainda não chegaram, talvez? Porque elas estão escondidas no nosso bolso, escondidas dentro de nós com a nossa casca de orgulho de um homem, de uma mulher que não é capaz de ter essa fraqueza, de um homem, de uma mulher que não pode ter esse tipo de vício, de um homem, de uma mulher que não pode estar caindo feio no pecado desse jeito como está caindo, porque tem uma fama a zelar. A gente não precisa subir num púlpito como esse e sair contando os pecados da gente para todo mundo, mas para pessoas de confiança, um bom sacerdote para uma boa confissão, um terapeuta para um bom acompanhamento psicológico, se a gente não tiver a humildade de mostrar a ferida que está aqui dentro para alguém, o esposo para a esposa para o esposo, não tem cura. Esse é o ponto. Eu sei que dói, eu também tenho as minhas feridas, tenho as minhas mãos secas, faço direção espiritual. Vou fazer 10 anos de padre, continuo fazendo direção espiritual. Estou começando a atender direção espiritual de padre, vou continuar fazendo direção espiritual com outro sacerdote, porque sempre preciso, atenção, expor as minhas feridas para alguém que pode me ajudar. Gente, isso é muito sério. Jesus já conhece, mas Ele quer fazer a gente descer do pedestal do nosso orgulho, quer fazer a gente ter a humildade de mostrar a ferida para alguém de confiança. E é claro que vai dar vergonha, viu? Quem fala, padre, é que eu estou com vergonha de confessar. Eu falei, bem-vindo ao clube. Qual de nós que não tem? Toda semana eu me ajoelho diante de outro padre com vergonha para me confessar. Lógico, lógico. É bom sinal, na verdade, ter vergonha. Sinal que a gente tem consciência que o que fez não foi muito certo. Louvado seja Deus. Consciência está tinindo, está muito boa. Mas é preciso não deixar que ela nos congele. Se Jesus fala, vem aqui no meio, aquele homem fica parado, não seria curado. Tenhamos isso então no coração, irmãos e irmãs. São Sebastião não fazia outra coisa. Terminemos olhando para ele, não é? Ele, quando começou a se converter no meio dos outros soldados e apareciam os prisioneiros, ele levava todos a Jesus. Ele não cobrava que fossem como ele, não exigia mais a lei, faz isso, faz aquilo, não, simplesmente o levava a Jesus. Peçamos a graça também a São Sebastião, a Nossa Senhora do Santo Rosário, que intercedam por nós, para que não façamos outra coisa, não levemos as pessoas a nós mesmos, não vamos ajudá-las muito não, levemos as pessoas a Jesus, não cobremos muita conversão, levemos a Jesus, rezemos por elas, apontemos o caminho e caminhemos junto com essa pessoa. E o principal para nós, exponhamos as nossas fraquezas para pessoas de confiança ou, de outro modo, a cura não vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.